Você já ouviu falar de crianças que, desde muito pequenas, dizem lembrar de outra vida? Que falam com segurança sobre lugares onde nunca estiveram, pessoas que nunca conheceram e mortes que nunca viveram. Prepare-se, porque o que você vai ver agora é uma das maiores intrigas do mistério humano, os relatos reais de reencarnação que a ciência não consegue explicar. Imagina seu filho de apenas 3 anos, de repente, olhar para você e dizer: "Eu morri num acidente de avião." Ou "Essa não é minha casa, minha família mora em outro lugar." Parece roteiro de filme, mas esses casos acontecem de verdade, e estão documentados por pesquisadores sérios há décadas. Tudo começa com o caso mais famoso de todos, o pequeno James Leininger, dos Estados Unidos. Desde os 2 anos de idade, James tinha pesadelos horríveis com aviões caindo. Ele gritava nomes, números e até o tipo de aeronave, um modelo que só pilotos da Segunda Guerra conheceriam. Os pais, assustados, começaram a investigar. E o que descobriram é inacreditável. Cada detalhe contado pela criança batia perfeitamente com a vida e a morte de um piloto americano chamado James Houston, morto em combate em 1945. James, o menino, sabia o nome dos colegas de esquadrão, a base militar onde serviam, e até como o avião explodiu. E quando os pais o levaram ao encontro dos veteranos de guerra que haviam lutado com Houston, ele reconheceu todos eles, um por um. Coincidência? Ou algo muito mais profundo? Mas não foi só James. Em países como Índia, Líbano e Sri Lanka, centenas de casos semelhantes foram documentados pelo Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, um psiquiatra respeitado, que dedicou mais de 40 anos da vida para estudar o fenômeno das lembranças espontâneas de vidas passadas em crianças. Ele registrou mais de 2.500 casos. E muitos deles com provas físicas, como marcas de nascença que correspondiam a ferimentos fatais das pessoas que as crianças afirmavam ter sido. Uma menina indiana, por exemplo, dizia ter sido uma mulher que morreu esfaqueada no peito. Stevenson investigou e descobriu que, sim, a mulher existiu, e morreu exatamente da forma descrita. A criança tinha uma marca escura e profunda exatamente no mesmo local do ferimento. Esses casos desafiam tudo o que sabemos sobre memória, consciência e vida após a morte. Será possível que a mente humana atravesse o tempo? Claro, os céticos têm suas explicações. Dizem que são coincidências, memórias fabricadas ou até influência dos pais. Mas aí vem a pergunta que ninguém consegue responder. Como uma criança de 2 anos, sem acesso à internet, livros ou TV, poderia citar nomes, locais e detalhes históricos comprovadamente reais? Alguns psicólogos acreditam que pode haver um tipo de memória coletiva, algo como um inconsciente universal onde memórias de outras pessoas ficam armazenadas. Mas e quando essas memórias vêm acompanhadas de emoções, fobias e até talentos que não têm explicação? Será que estamos diante de provas reais de reencarnação? E não pense que isso acontece só lá fora. No Brasil, também há relatos impressionantes. Em Minas Gerais, uma menina de 5 anos começou a descrever detalhes de uma pequena vila no interior do Maranhão, um lugar que ela nunca visitou. Ela falava nomes, ruas e até lembrava do próprio funeral. Quando os pais decidiram investigar, descobriram que tudo batia com a história de uma jovem que havia morrido anos antes, e a coincidência mais perturbadora: a criança nasceu no mesmo dia em que a mulher morreu. Há quem diga que o espírito nunca morre, apenas muda de corpo. Outros acreditam que essas lembranças vêm de alguma falha entre o mundo dos vivos e o além. Mas uma coisa é certa: há algo que ainda escapa completamente à ciência. Imagine que, no momento da morte, uma centelha da consciência humana não se apague, mas viaje. Uma fagulha que carrega memórias, emoções e traumas, e que encontra um novo corpo para continuar sua jornada. Essa é a ideia central da reencarnação. A alma é eterna. E, talvez, essas crianças sejam os raros casos em que a barreira entre vidas falhou, permitindo que o passado se misture com o presente. Há histórias de crianças que apontaram para túmulos e disseram: "Aqui é onde eu estou enterrado." Outras que reconhecem parentes da vida anterior, mesmo depois de décadas.
Algumas até mudaram o rumo de investigações antigas, revelando assassinatos esquecidos. Se esses relatos forem reais, isso muda tudo o que sabemos sobre o que é viver e morrer. Significa que cada um de nós talvez já tenha vivido outras vidas, amando, lutando, errando. E que o que chamamos de morte pode ser apenas o início de uma nova jornada. Talvez o tempo não seja uma linha, mas um ciclo, e cada nascimento, uma nova chance de continuar uma história antiga. As crianças que lembram quem foram em outra vida seriam, então, as testemunhas de um segredo que a humanidade insiste em esquecer. E agora eu te pergunto: se você um dia lembrasse quem foi em outra vida, você teria coragem de descobrir quem realmente foi?